Salve galera, cara, tem muita coisa, tá? Bem improvisado aqui mesmo, que eu vou jogar meu futebol daqui a pouco, né? Então, cara, tem muita coisa, eu vou tentar correr aqui um pouquinho, porque eu tô com 5% de bateria, pra tu ver como é que eu amo vocês, né? Mentira, amo também deixar as informações atualizadas, mas se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E na boa, cara, agora uma chamadinha que eu vou dar na galera aí, né? De todo mundo que assiste aqui o canal Brownie Fogo, diariamente, tá? Em média, 30% do público não é inscrito. Se você não sabia, você me ajuda muito apertando esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Fechou? Vamos lá para não perder muito tempo. Cara, tem muita informação, tá? Muita informação mesmo. A gente viu aí, né, cara, toda essa situação aí de Cavani, né, cara, do Botafogo sondando a situação do Cavani. Basicamente, a brincadeira começou, tá? A situação, ela começou. Alguns vão ficar mais empolgados, alguns vão ficar mais comedidos. Eu acho que a gente pode enxergar as coisas separando pastas, tá? Sobre essa situação do Cavani, né, que foi exposta, por exemplo, pelo GE, foi exposta pelo Lance, que realmente o Textor ele está analisando algumas situações referentes ao Cavani, né? Ele desmentiu sobre o Suárez, né, mas, enfim, ele ainda falou, tudo pode acontecer, né, meteu ainda essa. Eu acho que esse tipo de jogador, né, o Textor ele pode estar tentando dar um recado para o mercado, ó, olha aqui para o Botafogo. Por exemplo, os agentes desses grandes craques internacionais, eu não acredito que eles fechem com o Botafogo ainda esse ano, tá? Eu me surpreenderia muito com isso acontecendo. Mas, no ruim, é uma sondagem que um agente de um jogador desse vai olhar, caramba, porra, John Textor, Botafogo, então vamos... E o cara vai observar de perto o que tá acontecendo. E aí, a partir do momento que as coisas forem dando certo, eu acho que é meio caminho andado para que essas figuras elas possam se interessar pelo clube, certo? Pelo novo modelo de futebol do Botafogo. Eu acho que já começa bem por aí, sabe? Uma segunda situação, né? Mercado do Botafogo. Como é que o Botafogo ele vai se posicionar no mercado, né? E a gente vai ter naturalmente algumas dificuldades referentes à contratação de jogadores, né? O Botafogo ele tem um dinheiro, mas o carro está andando, né, e a temporada começou, né, muitos jogadores aí empregados e tudo mais, e dentro de uma prateleira que o Botafogo está tentando buscar esses atletas, número 1, são atletas que, pelo mercado inflacionado, eles têm uma multa alta, eles têm contratos longos. Número 2, existe também essa questão até do projeto, que é uma coisa muito nova, né? Um exemplo, inclusive, né, que foi muito citado, é o exemplo do Everton Cebolinha, né? Eu já tinha essa informação há um tempo, né, mas eu não cheguei a confirmar com nenhuma fonte oficial, por isso que eu nem divulguei aqui nem nada, que o Botafogo ele sondou, né, o Everton Cebolinha, ele chegou a ser sondado, mas o Benfica ainda conta com o Cebolinha nos planos e também, né, cara, o próprio Cebolinha, vamos se colocar no lugar do jogador. O Everton tá jogando no Benfica, ele tá melhorando um pouco o seu rendimento lá agora, voltar para o Brasil, aí vamos colocar, se ele não tem certeza desse projeto do Botafogo, nós temos, porque nós estamos aqui acompanhando, ele não tem, né? Mas a partir do momento em que alguns atletas chegarem, começarem a dar certo, o Botafogo começar a engrenar, né, ganhar dinheiro, ter uma estrutura, e a gente tiver alguns cases aí de sucesso de atletas, esses jogadores ali como o Everton Cebolinha vão chegar e vão, opa, peraí, agora a situação, a parada tá dando certo ali, né? Então eu acho que é basicamente esse caminho que a gente vai pegar. É a mesma coisa em relação ao Gilberto agora, né? E aí é uma informação que ela é muito impactante, muito importante, que foi trazida lá pelo Vene Casagrande, né, lá do portal O Dia, né, companheiro do meu amigo Léo Bessa, que também tem o canal aqui do Bessa. E aí qual que é a situação, né? O John Textor ele está indo a Portugal, né? Ele tem algumas viagens, eu inclusive já tinha noticiado aqui que ele ia a Portugal. Ele está na Europa, ele estava lá na Inglaterra, né, junto com o Dorcésio, com o Freeland, e ele não veio ao Brasil nessa segunda-feira como planejado, né? O Botafogo ainda estava revisando a situação do contrato e o Textor já está agilizando algumas coisas. Ele já tinha uma viagem marcada lá para a Bélgica, né, onde ele tem um clube, e ele aproveita para estender ali um pouco, voltar ali para Portugal. E aí o que ele pode fazer em Portugal? Ter reuniões, né, não só sobre o Botafogo, a gente sabe que o John Textor tem um interesse, por exemplo, um interesse muito grande, né, em investir no Benfica, né, encerrar as negociações por hora, mas ele ainda tem muito interesse, tem muito interesse no futebol português, ele enxerga que essa ponte Brasil-Portugal, né, e talvez a situação do Luiz Castro tenha a ver com isso, é muito interessante para ele em termos de negócio, né, a situação do Luiz Castro também evidencia muito isso, e aí, cara, eu acho que ele pode não só
ter essa situação do técnico, mas também buscar atletas. E aí uma informação é de que o Botafogo ele pode tentar a negociação da chegada do Gilberto para jogar no clube, né? E embora a torcida do Botafogo não curta tanto, porque já jogou aqui, quando jogou aqui ele era muito contestado e tudo mais, é um cara que hoje é titular do Benfica, que joga a Liga dos Campeões, e eu acho que ele só não seria titular, né? Isso é minha opinião, ele não seria titular aqui no Brasil só em 2 clubes, no Corinthians, que tem o Fagner, e no Atlético Mineiro, que tem o Mariano. Eu acho que no Palmeiras ele brigava para ser titular, e no Flamengo ele seria titular fácil, e em outros clubes no futebol brasileiro também. Lateral direito é muito escassa hoje em dia, rapaziada. Então pode ser que o Botafogo contrate. O Botafogo tá buscando aí jogadores aí atacantes, né, cara, no mercado. Tem muita coisa nova acontecendo. E uma situação que ela também é muito interessante para ser analisada é referente ao contrato definitivo, certo? Antes de eu falar aqui até do contrato definitivo, é importante a gente também falar sobre uma... Aí na verdade, uma informação que ela veio do meu amigo Wellington Arruda, e se fala de perfis nacionais também. A gente está falando de atletas do mercado internacional, de diversas prateleiras diferentes, né? A gente falou em Gilberto, falou em Everton Cebolinha, falou em Cavani, né? Numa situação um pouco assim, numa esfera de, putz, cara, lá para julho, né? Lá para segundo semestre, segunda parte de janela de mercado nacional, né? Num outro determinado momento, no ano que vem, né? Mas para esse momento o Botafogo já se concentra para buscar atletas, né? E um atleta que foi estudado, tá? De acordo com o que eu pude apurar, me informar, é que não é questão de, tá na lista, ou propriamente o Botafogo sondou, monitorou, mas é um atleta que ele está sendo estudado em relação ao perfil que o Botafogo busca nessa mescla de jogadores jovens, intermediários em termos de idade, experientes no Brasil, experientes na Europa, né? E esse atleta é o Edenilson, jogador da equipe do Internacional, ainda tem contrato com o Inter, né? Ele que foi muito sondado recentemente no mundo árabe. Não tem palavras aí pro, que eu adoraria essa contratação do Edenilson, é uma brincadeira, né? Para mim um dos melhores volantes, segundo volante do Brasil, e eu acho que é exatamente a peça que o Botafogo busca em termos de característica, né? Um segundo volante área a área, um cara que marca bem, um cara que sai pro jogo, um cara que roda a bola, vai na área, infiltra, faz gol, cabeceia, é aquele volante de fato, cara, com aquele perfilzão, Paulinho, Edenilson, o próprio Rafael Carioca, que o Botafogo tava buscando no Tigres do México, mas que é um cara mais primeiro volante, que também faz a função um pouco mais adiantado, mas o Edenilson é o autêntico, sabe? Porra, assim, sem palavras, né? Não temos nada, né? Mas o Botafogo cogitar um atleta desse naipe me deixa muito, muito, muito animado, né? E da mesma maneira como que o Inter, por exemplo, buscou o Edenilson lá fora, no futebol alemão, é muito importante ressaltar e lembrar que o Botafogo ele pode buscar um atleta do perfil do Edenilson, né? Exemplos aí, não vou nem citar só volante, né? O Edenilson foi citado agora, né? O Edenilson o Inter buscou, né, no futebol europeu, né, e buscou de volta, né? O Grêmio, por exemplo, com o Jeromel, né? O Jeromel é um dos maiores ídolos da história do Grêmio, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, e o cara foi achado ali numa situação intermediária de Bundesliga, né? O Botafogo agora, com dinheiro e com projeto, ele pode buscar esses atletas. Olha só que maravilha. E uma última situação antes da gente encerrar, galera, e só para deixar claro, né, eu tô pretendendo fazer uma live, mais uma vez, o Acorda Botafogo, rapaziada. Acorda Botafogo, que tem a ver com as notícias da manhã, né? Live matinal teremos também nesta terça-feira, rapaziada. Então fica ligado aqui no canal, por volta ali das 10, 11 da manhã, vamos ter o Acorda Botafogo com todas as informações sendo apuradas e comentadas naquela live gostosa que você gosta muito, eu tenho certeza disso. E o Botafogo ele pode estar muito próximo do contrato definitivo sendo assinado pelo Textor, o Textor indo a Portugal resolver algumas situações, talvez reforços, treinador, né? O Botafogo pode ter um anúncio do técnico, e aí, meu amigo, eu acho que começa a brincadeira, tá? Assinatura de contrato definitivo, técnico muito próximo, primeiros reforços muito próximos, né? As sondagens se transformando em negociações, tá legal? Buscas de diferentes perfis, né? Atletas intermediários em termos de idade, atletas mais jovens, atletas mais velhos, mais consagrados. As coisas vão andando, rapaziada. E aí eu também quero ver as coisas andando nos termos contratuais, em termos de patrocínio, em termos de fornecimento de material esportivo, em termos de CT, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter pelo menos uma notícia aí, por exemplo, uma coisa que eu já venho divulgando aqui, é essa situação do próprio território alvinegro. Eu não sei se vai continuar exatamente esse projeto, mas o que eu sei é que há uma intenção do John Textor em investir na melhora, né, do campo anexo ali, da área de treinamento do Botafogo, provisoriamente falando, antes
de tomar uma decisão, alugar um espaço do CT profissional ou começar as obras no espaço Laniero ou no outro local, certo? Então é basicamente isso, cara, tá começando a brincadeira. Eu acho que é dessa maneira que a gente pode falar. Valeu? Beijos, fui!